Só chega pra cá. Chega pra cá, ó. Pra cá, isso aqui, ó. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Pra cá, bota em cima, bota em cima, bota em cima. Peraí, Puxa. calma. Rápido. Só pega e bota em cima. Isso. Tá bom? Olá, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todos. Então, pessoal, tudo bem? Eu estava pelo Instagram da esposa, não estava no meu Instagram, agora que eu estou no meu correto. Então, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos, boa noite, muito bem-vindos. Eu estava no Instagram da minha esposa desde 8h20, então, mas agora vamos começar agora com 10 minutos aqui de delay, mas vamos fazer agora no Instagram correto, que é o nosso Instagram, para que a gente possa participar, ok? E aí, tudo bem, pessoal? Boa noite, boa noite. Boa noite, doutora Elma, tudo bem? Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Agora estamos no Instagram correto aqui, doutora Elma, que era o meu, eu estava no Instagram da esposa, da doutora Raiza. Bom, boa noite, seu Napolino, boa noite a todos, Najara, meus amigos, boa noite, Elma. Elma, vamos recomeçar agora aqui, ó, e vai dar tudo certo dessa vez, tá ok? Boa noite, Arthur, boa noite a todos. Doutora Elma, bom, esse é o nosso quadro de quinta-feira, às 8h20, que é o chamado Abra os Olhos para o Diabetes. Esse quadro, ele teve o objetivo de tornar possível a abordagem multidisciplinar, ou seja, de várias opções que você pode ter de pessoas para discutir diabetes. Então, o diabetes, pessoal, vai ser discutido em várias especialidades. Já tivemos aqui, nesse episódio, tá no meu canal do YouTube, vocês podem acessar. Endocrinologista, Dr. Wellington Santana. Tivemos cirurgião vascular, Dr. Tiago Cavalcante. Tivemos pediatra, doutora Carol Espósito. Tivemos ginecologista, doutora Alicia Kessia. Tivemos ainda o cardiologista e especializado em diabetes, doutor Joel Júnior. E agora, nós teremos o prazer aqui de convidar a doutora Elma Veloso, que é professora universitária, que é especializada também em cuidados de pessoas com diabetes. E ela estará aqui nesse momento, durante 40 minutos, discutindo e respondendo perguntas que foram feitas previamente em relação ao diabetes. Então, vou convidar ela nesse momento, fiquem atentos, ok? Vamos lá. Se quiserem deixar alguma pergunta, podem deixar aqui abaixo a pergunta, que a gente vai selecionar as melhores e vai convidar a doutora Elma Veloso para responder. Doutora Elma, boa noite, bem-vinda outra vez. Olá. Agora no Instagram correto. A gente estava no Instagram da minha esposa. Agora agora estamos no Instagram correto. Boa noite a todos e bem-vinda ao nosso quadro Abra os Olhos para o Diabetes. Obrigada. Qual é a sua mensagem inicial aqui ao nosso público, às pessoas que estão aqui nos ouvindo, já 22 pessoas aqui acompanhando nossa live agora, dia 15 de janeiro de 2020. Bom, boa noite a todos. Vamos tirar aí um tempinho para falar um pouco sobre alimentação do paciente diabético e outras dúvidas que vocês tiverem também da parte clínica, né? Nós estamos aqui aptos a responder. É um Perfeito. prazer estar aqui com o Dr. Álvaro, que é oftalmo especialista em diabetes, retinopatia diabética, né, Álvaro? Exatamente. E nós. Doutora Elma, para começar logo, a gente sem perder tempo falando de coisa boa, falando de alimentação para o diabetes. Na minha opinião, é o primeiro pilar que deve ser corrigido, que deve ser adequado para pessoas que têm diabetes. Bom, e aquela pergunta que nós recebemos, já que eu quero lhe fazer agora, é em relação aos farináceos. É uma pergunta da Breila, é uma paciente nossa, que o irmão dela tem diabetes, e é um diabetes tipo 1. Eles moram no interior do Paraná. E é uma pessoa que já nos acompanha aqui nas redes sociais e que a gente tem o maior prazer de ajudar, de contribuir com informações. Ela quer saber em relação à alimentação com farináceos enriquecidos em ácido fólico. E aí, o que você diria para ela? A pessoa com diabetes pode ingerir esse tipo de alimento ou deve ter alguma restrição? Ela pode ingerir, né, desde que dentro de um plano alimentar adequado à necessidade dela. No entanto, a pergunta que ela fez, ela colocou uma especificidade: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Bom, a farinha ela não faz mal porque ela é enriquecida com ácido fólico. O grande problema é que ela tem um padrão, né, no processo de moagem,
ela deixa o carboidrato, o amido, de muito fácil digestão. Então, já começa o processo digestivo na boca em torno de 15 minutos a 2 horas, é o padrão, né, que um carboidrato ele é transformado em glicose, então rapidamente ele vai para a corrente sanguínea na forma de glicose e isso é hiperglicemia para o paciente. Perfeito, Só que perfeito, se tiver maravilha. adequado, insulinoterapia adequada, né, ele pode consumir alguns produtos com a farinha, sim. Ótimo. Então, sem restrições. Na verdade, com poucas restrições. O que a gente está cansado de ouvir, uma coisa que eu recebo muito também, e que eu percebo no meu dia a dia no consultório, hoje em dia já 95% dos meus pacientes têm diabetes. Já recebo na porta perguntando quanto está a glicada, como é que está a glicemia. Então, assim, é uma coisa que eu tenho percebido, que as pessoas, é uma grande objeção das pessoas que têm diabetes. Elas têm muito medo, muito receio das restrições. Ou, doutor, se eu pudesse comer isso, ou, doutor, se eu pudesse comer aquilo. Então, assim, eu acho que esse momento aqui que nós temos agora é de resolver exatamente essa objeção. Estou cansado de assistir na televisão, de ver reportagens falando exatamente isso, que você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, o que a gente pode dizer assim? Que tipo de coisa que eles deveriam evitar? Realmente, esse alimento, ele é proscrito, ele não deve ser utilizado por uma pessoa que tem diabetes. Qual seria? Vamos tentar dizer isso de modo claro para os nossos pacientes. Bom, o que não deve realmente ser utilizado, frutose enriquecida ao alimento, então, por exemplo, aqueles sucos acrescidos de frutose, e deixar bem claro que ele pode consumir a fruta, falar pode, bem claro, né? Ele está apto a consumir fruta. A grande questão é o excesso de frutose advindo de alimentos que têm isso de forma sintética, né? Doces, em geral, não são recomendados, mas, esporadicamente, ele consumir alguns tipos de alimentos, né, que têm um padrão mais adocicado, esporadicamente, dentro de um equilíbrio nutricional, por exemplo, foi um aniversário, eu posso comer um pedaço do bolo. Qual a frequência que você vai ao aniversário? Você vai ao aniversário todo final de semana? Porque se tiver uma frequência muito elevada, é claro que nós não iremos recomendar. Mas se for algo bem esporádico, dentro de um plano alimentar, isso não prejudicará de forma significativa. Tá? Isso que a gente tem hoje na diretriz de diabetes da Sociedade Brasileira. Ótimo, ótimo, perfeito, doutora Elma, maravilha. Dá para entender muito bem como isso funciona. Então, isso é uma coisa importante. Uma pergunta que foi feita para você, e na verdade é uma dúvida minha, é em relação ao percentual. Muito se falava antigamente, e ainda se fala muito nos debates sobre esse assunto, em relação ao percentual do prato. Então, a gente desenha geralmente um prato para que o paciente possa, de repente, seguir como um guia alimentar, onde o prato é dividido em uma parte de proteínas, uma parte de vegetais e uma parte de carboidratos. Então, isso deve ser de fato respeitado. Como que a pessoa com diabetes que está aqui agora nos ouvindo, os nossos alunos, os nossos pacientes, as pessoas que se interessam por esse tema, os nossos amigos também, como que as pessoas com diabetes, afinal, devem seguir de modelo, assim, para que ele possa se alimentar melhor? Bom, se a gente for falar em percentual de prato, vamos dividir o prato ao meio e colocar metade dele de saladas, né, legumes, folhosos, o outro quarto de arroz com feijão e o outro quarto de proteína. Né? Então, isso seria um prato bem equilibrado para o paciente diabético. Ele teria um teor de fibras bastante elevado e isso diminui os picos de glicemia, né, e controla bastante, então seria adequado. Em percentual de prato, sim. Ótimo, perfeito. No caso, as fibras, elas conseguem agir de modo satisfatório ao controlar o diabetes? Qual seria, assim, esse mecanismo? Como que as fibras, o que tem fibra? Quais seriam os alimentos que mais teriam fibra para que seja oferecido para os nossos pacientes com diabetes? Como que eles podem lançar mão dessa virtude que as fibras podem trazer, que é estabilizar mais os níveis de glicemia do nosso sangue? A fibra solúvel é aquela que tem maior impacto, né, na redução da glicemia. Quais são os alimentos que são ricos em fibra solúvel? São aqueles produtos integrais, né? Então vem daí o pão integral, arroz integral, macarrão integral, mas o paciente precisa ter um certo controle desse tipo de produto porque são carboidratos. Aqueles carboidratos, como por exemplo as frutas, né? Eles têm também um teor elevado de fibra e isso impacta também de forma bastante positiva na redução da glicemia. Perfeito. A pergunta que você fez, eu também acho, não sei se teve essa questão ou se eu
imaginei na hora, foi quanto à suplementação de fibra. Também é eficaz. Suplementar com fibra solúvel, o mercado hoje tem bastante oferta de fibra solúvel que pode ser acrescida e também dentro de uma refeição. Então, perfeito. Então, fibra, podemos dizer o quê? Algum tipo de alimento, que é aveia, podemos dizer bagaço de Aveia, frutas. perfeito. Aveia, quinoa, maçã, a casca da maçã. A maçã como um Perfeito, todo. perfeito. Eu digo aveia porque eu tomo aveia, pessoal. Quase 3 vezes por semana eu tomo aveia. Eu gosto demais de aveia. Estou acostumado, né? Então eu tomo muito e me faz muito bem. Eu gosto bastante, né? Faz É um bem. alimento que dá muita sustância, assim, ainda mais pelo nosso ritmo que a gente enfrenta, que é um ritmo bastante corrido, mas realmente é muito bom, é muito importante. Eu acho que ficou muito clara essa pergunta. Bom, nós temos algumas dúvidas também que são feitas aqui agora, nesse momento, viu, doutora? Por isso que é interessante esse quadro, porque nós temos perguntas prévias e nós temos também perguntas ao vivo. Então aqui, ó, tem a aqui, ó, muitos elogios a você, a Maiara Veloso, dizendo que você é topíssima, topíssima. Nós temos aqui a Daniele Costa também, perguntando coisa de oftalmo, né? Posso responder também? Daniele Costa, obrigado pela pergunta. Qual é o exame que é feito pelo oftalmologista que descobre quanto tempo a pessoa tem diabetes? Interessante, né? Boa pergunta, né? Na verdade, assim, é muito difícil de você dizer, Daniele, obrigado pela pergunta, uma pergunta bem profunda. É muito difícil de você dizer quanto tempo estimar precisamente que a pessoa já tem diabetes. Mas o exame é o mapeamento de retina, que é o exame de fundo de olho. Nesse exame, você vai ver características específicas de que essas características só aparecem em pessoas que já têm diabetes há algum tempo e de modo descompensado. Então é muito interessante fazer esse exame de fundo de olho. Inclusive é um exame, doutora Elma, muito interessante para as pessoas que têm uma doença chamada insuficiência renal. Então as pessoas que o rim não funciona tão bem, a gente sabe que são os dois motivos principais. Ou é por hipertensão arterial, ou é por diabetes. E às vezes fica a dúvida, poxa, será que o rim está sem funcionar de modo correto devido ao diabetes ou é pela hipertensão? E aí pede o exame para o oftalmologista. E aí as características das lesões na retina, no fundo do olho, é que vão poder dizer se foi realmente o causador, o fator etiológico foi o diabetes ou foi a hipertensão. Então o exame chama-se mapeamento de retina. E todo diabético tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Ok? Mais aqui umas perguntas aqui, doutora. Eu acho que ficou a Maiara, muito sua fã aqui, meu Deus do céu. Doutora Priscila também, ó. Doutora Priscila Labolito, que é cardio. Labolito, saudade de você, Priscila. Priscila, olha. Saudades da Maíra também, amor. Exatamente. Pronto, olha, obrigado aí, obrigado pela audiência, por vocês estarem aqui nos prestigiando nesse momento. Muito obrigado mesmo. Temos também aqui a Obrigada ao Lucileide Ciro Nutri. também pelo elogio que ele fez aí. Foi, não foi? Que bom demais. Tem o Valber Filho também, claro. O maridão também tem que assistir, claro. Tá Um abraço aí, Valber. apreciando. Um abraço ao seu pai também, toda a família, todo mundo. Bom, temos aqui agora, vamos para as perguntas aqui. Tem o Douglas. O Douglas Dias, ele está perguntando aqui agora uma coisa interessante. A quantidade elevada de proteína na dieta do diabético pode interferir na glicemia? Gostei da pergunta, Douglas. A quantidade elevada de proteína interfere na glicemia, doutora Elma? Interfere sim, né? Inclusive, quando a gente está tratando o paciente com diabetes tipo 1, que faz o uso da insulina e tem todo um controle mais, como é que eu vou dizer, um controle mais contabilizado, né, do teor de Perfeito. carboidratos, relação com insulina. Então, quando a gente tem um paciente nesse nível, a gente sempre contabiliza gramas de carboidrato. Então, se, por Certo. exemplo, ele vai fazer uma refeição rica em carboidrato, a gente contabiliza cada 15 gramas de carboidrato, eu vou precisar de uma unidade internacional de insulina, certo? Uma UI de insulina. Mas como conta Quando esse carboidrato? Desculpa interromper. Como contar? Você vai no rótulo e olha as miligramas? pode ser no rótulo, na embalagem, é possível você ver Uhum, qual a quantidade de carboidrato tem naquele produto. Tem também certo. outra possibilidade, que existem tabelas específicas, inclusive tem a tabela da SBAN e a tabela da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que tem a contagem de carboidratos. Tem hoje, inclusive, aplicativos, que o paciente pode fazer a contagem de carboidratos pelo aplicativo também. Então, ele Depois, se vai você puder inserir passar lá, para nós, desculpa, depois se você passo, puder passar, que eu disponibilizo para todos os nossos pacientes, nossos ouvintes. claro, é o Oblique e tem o da SBAN também. Mas Pronto. depois eu deixo o nome certinho, tá? É Tá o ok, Oblique, perfeito. Tá ok. um dos principais aí. Bom, e aí nessa contagem de carboidrato, por exemplo, uma refeição como o almoço, eu não contabilizo um bife. Um bife eu não contabilizo para o uso de insulina. No entanto,
se eu utilizar mais de um bife, por exemplo, 2 porções de proteína, eu passo a contabilizar como uma porção de carboidrato. Por quê? Perfeito. A gente usa a insulina para reverter o quadro de hiperglicemia, correto? Correto. Então, quando nós consumimos uma quantidade de carboidrato, em torno de 15 a 2 horas, esse carboidrato é transformado em glicose. 100% desse carboidrato é transformado em glicose. Quando nós consumimos a proteína, em torno de 35 a 60% dessa proteína, ela também pode ser convertida à glicose. Isso, Perfeito. metabolicamente, nosso organismo faz isso. Só que em torno de 3 a 4 horas. Então, se o paciente faz uso de uma quantidade muito excessiva de proteína, de uma quantidade excessiva de proteína, essa proteína em excesso vai ser metabolizada em glicose. Né? Vai demorar mais, né? Para ser convertida em glicose, mas isso vai acontecer. Então, Perfeito. impacta sim. A pergunta do Perfeito. Daniel. 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 Perfeito, doutor Elmo, perfeito. Então, vamos moderar também na proteína, né? Muito era se falado, essa pergunta esclareceu muito bem. Então, ficou claro isso, que uma porção inicial de proteína, tudo bem, ela é digerida e não tão é transformada assim em glicose, mas um excesso de proteína, ela pode gerar também uma conversão depois em glicose e aumentar os níveis glicêmicos. Uma excelente Isso. pergunta. Doutora, mais parabéns aqui para você, do Ciro Lupion, te mandando aqui um parabéns, Lupion. Beijo, Ciro. Parabéns pela paternidade. Parabéns para você, para Rosinha. Olha aí, ó. Parabéns, obrigado, Ciro, pela audiência, obrigado por estar aqui conosco nesse momento, nos prestigiando nessa noite aqui de quinta-feira, no quadro Abra os Olhos para o Diabetes. Nós temos aqui também a presença do Dr. Flávio, que é um amigo nosso também, nefrologista, o Arley também, a Daniela, o Antônio Júnior, que é nosso aluno, é nutricionista, seu colega, e é nosso aluno de medicina também, que quer ser oftalmologista, vai ser oftalmologista aí, estamos trazendo ele aqui para o oftalmo, viu, Alma? Ele É gosta muito dessa mesmo? área. Ah, vamos, Júnior. Sinto Já, saudade deles lá na UFMA. já me acompanha já há um ano já, e anda comigo, aí entra em cirurgia, auxilia cirurgias, e é um grande amigo mesmo, e eu torço muito para que dê tudo certo. Inclusive agora está formando a primeira turma já, viu? A formatura agora é dia 25, na outra semana, primeira turma de medicina da UFMA, do Campo de Pinheiro, se formando aqui no Maranhão, para um orgulho nosso, né? Que o Campo de Pinheiro E o formando, Júnior faz parte dessa turma. faz parte acho, da quinta ou sexta turma que ele faz parte, vai formar depois, né? Mas é muito interessante. Muito obrigado mesmo por tudo. Bom, doutora Elma, tem mais perguntas e mais aqui. Pergunta da doutora Raiz, da minha esposa também, em relação ao uso dos probióticos e o diabetes. Existe algum tipo de recomendação de uso de probiótico? Primeiro, o que é probiótico? Explicar aqui para as pessoas que querem muito entender sobre esse assunto. Bom, os probióticos são as bactérias benéficas, né? Então, são os lactobacilos e bifidobactérias que eles têm papel importante no processo digestivo. E quando a gente fala assim, probiótico, já ficou um pouco mais popularizado e hoje tem a questão da disbiose intestinal, a disbiose, ou seja, o desequilíbrio das bactérias benéficas, bactérias maléficas. Então, várias patologias hoje têm sido colocado como causa a disbiose intestinal. Mas alguns estudos vêm, né, tentando explicar e tentando achar essa associação de forma mais séria e muitos não encontram, né, uma explicação plausível. Então, por exemplo, o diabetes. A causa do diabetes é disbiose intestinal? Tem muitos artigos que tentam explicar como sendo uma das causas, né, o DM tipo 2 principalmente, mas ainda é inconclusivo. Tá. A pergunta da Raiz é: o uso do probiótico, no caso dessas bactérias liofilizadas, né, em cápsulas ou em sachês, elas são benéficas? Elas são benéficas, não vão fazer mal ao paciente. Mas a gente hoje tem que usar todos esses produtos que são lançados no mercado, a gente tem que usar com uma certa cautela. Por exemplo, probiótico, qual a indicação? Paciente que tem um trânsito intestinal lento, que não evacua diariamente ou Por que tem dificuldades, outras razões, né? Não por necessariamente outras pelo diabetes. razões. Entendi. Exatamente. Doutora Elma, muito bom. Aqui, ó, olha, se eu não responder a pergunta da minha paciente de hoje, a dona Camila, a dona Fátima que mandou, eu te mandei o print aí, tá aí com você. Eu gostaria que você lesse, se puder. Ela perguntou sobre sopa. Então, eu queria que você, na verdade, se pudesse procurar aí. Ela foi consultar comigo hoje, uma paciente de João Pessoa, viu? João Pessoa. E ele veio passar férias aqui. Ela é mãe de um grande amigo meu, Marcelo, que mora aqui no Maranhão.
E aí ela veio consultar para cá, foi indicada cirurgia de catarata para ela lá em João Pessoa. E ela veio para cá e aí tá passando férias agora de final de ano e veio consultar comigo aqui agora, para pedir uma orientação e para consultar porque ela tem diabetes. E eu a convidei a participar hoje dessa live, ela deve estar aqui participando também com o Marcelo e fez essa pergunta. Eu gostaria que você lesse a pergunta e depois respondesse, por gentileza. Tá, vamos nós. É normal preferir sopa e caldos à comida? Né? Resumindo a pergunta dela. Então, é uma paciente idosa, como o Álvaro falou, e é muito comum, principalmente à noite. A maior parte dos pacientes, eles não gostam muito da refeição sólida à noite. Então, tem uma certa dificuldade. Então, não vejo nada demais nisso, não. É até benéfico comer uma sopinha, dependendo do local. Ela mora em João Pessoa, né? Então, é quente também. Uhum. Mas se Acorda fosse em 4 outro da local... manhã, Elma. 4 da manhã já tá claro lá. Não. Bastante comum, não tem nenhum malefício nisso. Pode Não, né? consumir, sim. Né? Tá, tranquilo. Temos aqui uma pergunta. Então, obrigado, doutor Fátima, minha amiga. E pode comer sua sopinha, tomar sua sopinha, tomar seu caldo, ó, à vontade, só não pode exagerar muito, né? Deixa eu lhe dizer, ó. Doutora Elma. Coloque legumes no caldo, ovos, né? A carne mais magra, como a carne de patinho, carne bovina patinho, no corte patinho, ou peito de frango. E tá tranquilo, pode consumir. Essa é a nutricionista, viu, pessoal? É que diz pouco não e muito sim, mas sim para coisa certa, viu? Então, ó, doutora Elma Veloso. Deixa eu lhe dizer, doutora Elma, aqui, ó, mais perguntas e mais perguntas, chegando aqui no meu celular também, aqui do lado que eu tô vendo. Então, é muito importante que a gente possa, olha, o Levi, perguntando, e o Nescau na alimentação? Levi, obrigado pela pergunta. A doutora Elma vai responder sobre Nescau, chocolatado, esse tipo de coisa, para as pessoas que têm diabetes. E aí, pode ou não pode? Ou é aquela mesma resposta? Levi, assim, não é recomendado. Fazer uso de carboidratos simples não é recomendado, apesar de não ser proibido. O que, assim, tão paradoxal essa resposta minha. O que não é permitido? Nunca, jamais, em tempo algum, está fazendo consumo diário e exclusivo desse tipo de alimento rico em açúcares simples. Como eu falei, o importante é dosar a quantidade de carboidrato total e evitar aqueles carboidratos que têm digestibilidade mais rápida. Então, isso inclui açúcar, mel de abelha, frutose e farinhas. E o Nescau, ele está dentro dessa categoria. Né? O Nescau, ele tem 80% dele é o açúcar. Então, a velocidade com que ele vai se transformar em glicose é muito rápida. Né, falando em índice glicêmico. Então, isso faz com que o consumo dele possa ser usado, mas de forma esporádica. Então, Perfeito, aquele perfeito, maravilha. que fizer uso, por exemplo, como café da manhã diário, né, não é adequado. Pronto, Tem perfeito, causa doutora Elma, perfeito, negativa. maravilha. Fantástico. Resposta brilhante, superou totalmente o que eu imaginava que eu iria responder. Então, realmente, foi muito válida essa pergunta agora, Levi. Muito obrigado. Isso aqui é uma pergunta, doutora, que eu transcrevi para cá porque foi feita pelo WhatsApp. Então, ele perguntou assim, minha paciente do interior até, lá de Pinheiro. Tenho diabetes. Posso comer qualquer fruta? Está aqui escrito. Então, a doutora Elma respondeu sobre frutas, mas agora para ficar bem claro. A pessoa com diabetes, ela pode comer qualquer fruta? Pode comer qualquer fruta. Isso está na diretriz, né? Isso por vários consensos, vários estudos meta-análise mostram que a restrição ela não é benéfica. Inclusive, mais recentemente, um estudo Pure tentou mostrar que o consumo de carboidratos ele estaria levando a males como cardiovascular e também o DM. Só que foi utilizado mais de 70% de carboidrato dentro dessa dieta. Então, a gente realmente tem que Perfeito, dosar a quantidade total. Né? Então, perfeito. batendo novamente nessa tecla, a quantidade de carboidrato total. Posso comer uma banana? Se dentro da quantidade de carboidrato total tiver previsto uma banana, mais uma maçã, né? Uma fatia de melancia, isso a cada refeição tendo esse consumo da fruta, não há problema nenhum, tá? Isso está Perfeito, doutora. muito claro hoje em dia. Perfeito, A maravilha, sociedade, maravilha. inclusive, ela coloca até que pode ser consumida até 10% de sacarose. Eu, particularmente, não oferto para os meus pacientes sacarose. Então, Uhum. sacarose aí entra o Nescau que o Levi perguntou, acho que foi o Levi, né? Que perguntou Levi. sobre o Nescau. Então, eu não recomendo o uso de sacarose. O paciente vai até o meu consultório e fala, eu posso comer um doce?
Não pode, né? Não é recomendado, não é adequado, porque a gente tem que perder um pouco esse paladar pelo doce. Então, se você Perfeito, perfeito. constantemente tenta, né? Vou comer um docinho aqui após o almoço, pode se tornar um pouco de vício e querer consumir frequentemente. Mas esporádico não é problema. E frutas pode consumir diariamente, até 3 porções por dia, não tem problema. Até porque, doutora Elma, vai dar saciedade na pessoa, vai dar um pouco uma sensação de plenitude e até diminuir a vontade de ele comer outras coisas que poderiam fazer mal, não é verdade? Isso é interessante. Doutora, Exatamente. temos aqui uma pergunta agora, Exatamente. uma pergunta bem interessante, que foi feita pelo Facebook. E aí eu migrei para cá, para o Instagram, tá? Pelo nosso canal do Instagram. Então, a água de coco faz mal porque é doce? Muita gente tem essa dúvida, viu? Ah, doutora, eu tomo muita água de coco, talvez agora isso então, ele é muito doce, tem muito açúcar. Será que pode causar, pode aumentar a glicemia, pode piorar o meu diabetes? Afinal, a água de coco é prejudicial para quem tem diabetes ou isso é um mito? Ela entra como uma porção de fruta, né? Então, um copo de água de coco, em torno de 200 ml de água de coco, ela entra na substituição como uma porção de fruta. Ou seja, eu posso consumir um copo de água de coco após o meu almoço? Pode, desde que esteja sendo contabilizado, né? A dieta total. É adequado no meio da tarde eu tomar só um copo de água de coco? Não é adequado. A não ser que fez uma caminhada, fez uso, né? Quando você faz alguma atividade física, você usa a glicose sanguínea, então, posteriormente, pode até ser feito o uso da água de coco. Mas está em casa sedentário, resolveu que o teu lanche da tarde vai ser uma água de coco, não recomendo. Certo? Assim Perfeito, como não perfeito. recomendo também comer uma fruta isolada. Eu gosto sempre de associar a uma castanha, a uma oleaginosa, porque isso diminui o índice glicêmico. Então, melhora a questão do pico de glicemia. Perfeito. A minha esposa tem falado tanto na água de coco, eu quero ver um dia um debate de vocês duas, viu? Doutora Raiz e doutora Elma, falando aí dos benefícios e das recomendações em relação ao uso da água de coco. Mas eu gostei muito da sua resposta, muito prudente, e realmente é exatamente isso que eu imaginava. Perfeito. Doutora, tem mais perguntas aqui, eu vou ter que responder. Tem perguntas sendo feitas agora, tem perguntas que foram feitas antes. E aqui a pergunta de um paciente meu, eu queria dar preferência para ele também, que é o paciente Carlos Alberto. Elma, eu posso falar porque é um paciente meu que ficou meu amigo, né? Como a maioria dos meus pacientes são meus amigos. É um paciente que veio e a gente detectou diabetes por questão visual, por questão da oftalmologia. Ele tem em torno de 40 anos. E eu atendi ele semana passada. E ele veio com queixa visual, que o óculos não estava servindo. Um óculos de 3 meses que foi prescrito para ele por outro colega, por outro médico, oftalmologista. E aí a queixa dele era que não estava enxergando direito com óculos. Falei, que estranho, hoje em dia os óculos são muito bem prescritos, não tem erro assim. A margem de erro é muito pequena. E aí, quando a gente foi detectar, ele tem diabetes. E aí estava com 500 e pouco de glicemia. E aí, na verdade, a gente recomendou que ele pudesse fazer o tratamento, já conseguiu baixar um pouco. E agora eu convidei ele para participar da live e ele está aqui, ó. E fez essa pergunta agora, o senhor Carlos Alberto, e está perguntando, doutora Elma, gosto muito de cuscuz de milho. Tá bem aqui, ó. Eu posso continuar comendo cuscuz de milho? Então, é uma pergunta que ele quer saber essa resposta da doutora Elma Veloso. Tô tentando só ajustar aqui, mas tá ficando ruim. Bom, vamos Cuscuz de lá. milho. Cuscuz de Carlos milho. Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto pode consumir, sim, dentro da quantidade recomendada, né? O que normalmente é uma porção de cuscuz? A gente não excede 100 gramas. Uma porção, por exemplo, que equivale a 2 fatias de pão integral, é em torno de 90 gramas de cuscuz. Aqui no Maranhão e no Nordeste como um todo, se faz muito peitinho. Eles chamam de peitinho porque é uma forma pequenininha e sai um peitinho que é exatamente essa medida, em torno de 90 a 100 gramas. Então, ele pode consumir isso. O importante, por exemplo, quando ele vai consumir no café da manhã ou no lanche da tarde, né, o jantar, que ele não coma só o cuscuz, como, por exemplo, cuscuz com café. Não, sempre faça uso de uma fonte proteica ou de uma fonte de gorduras boas associada, porque isso vai diminuir os picos de Calma. glicemia. Doutora, Né? calma. O que seria, então, uma fonte proteica? Uma carne, um Tá. frango? O que seria, assim, para ficar mais fácil que ele possa entender? Uma carne, um frango, um ovo, né? O ovo combina Perfeito, bastante no café da perfeito, manhã com perfeito. cuscuz. Então, isso seria muito bem-vindo, tanto no E a almoço, gordura? no E a café gordura? da Seria o manhã quê? como
E o Azeite lipídio de seria o quê? oliva. Lipídio é gordura, é a mesma coisa, desculpa, gente. É Ótimo, porque a ótimo. gente, né, Então eu tenho que falar assim porque fica mais. De repente eles conseguem entender até melhor. Então, seu Carlos Alberto, então um é cuscuz seria interessante com um azeite de oliva e o que mais? E um pedaço de carne, um pedaço de frango. Seria de modo uma bem, fatia né, de doutora? queijo, Um uma fatia queijo, de sim, queijo, sim. Certo, doutora. Qual queijo seria assim mais adequado? Um queijo mais branco, assim, com menos teor um de queijo gordura? mais magro, um queijo mais Mais magro. magro. Se come muito queijo coalho, né? Então optar por um queijo coalho com baixo teor de gordura, evitar mussarela, queijo prato, parmesão, que são os queijos mais gordos. Fantástico. Pessoal, nós estamos aqui agora, ao vivo, aqui hoje no dia 15 de janeiro, participando do 6º episódio do quadro Abra os Olhos para o Diabetes. É um quadro que a gente discute durante 40 minutos, às quintas-feiras, com uma pessoa que é especialista em diabetes. E no caso aqui hoje, estamos com a nutricionista, a doutora Elma Veloso, respondendo aqui ao vivo as perguntas. Temos mais perguntas. Aqui temos a Ives de Brasília, que é a Ivana, que é minha paciente, que está lá em Brasília, minha paciente e minha amiga, né? E minha aluna lá de medicina, está lá em Brasília, que está mandando aqui, te parabenizando também por tudo isso. Ó, o Carlos Alberto já agradeceu, que vai comer com ovo ou com queijo. O Carlos Alberto está dizendo que agradece muito você. Muito obrigado. Tem aqui também o Carlos, que entrou agora, que é nosso aluno. E tem a pergunta aqui da Ótica Globo. A Ótica Globo é vizinha da minha clínica, lá no Moiobão. E aí ela é uma amiga nossa, está perguntando: doutora, minha mãe é diabética, usa insulina regular e insulina NPH. Insulina regular de ação rápida e NPH de ação mais prolongada. Todos os dias. Eu gostaria que a doutora Elma Veloso explicasse como o uso dos adoçantes e como é o uso dos adoçantes e se tem algum específico para pessoas com diabetes. Quer saber sobre adoçantes? Obrigado pela pergunta. Doutora Elma vai responder agora qual é o melhor adoçante para as pessoas que têm diabetes. Bom, o melhor adoçante para qualquer indivíduo, né, seja ele que faz controle de peso ou que tem diabetes, o ideal é aquele adoçante natural. Quais são os adoçantes naturais que nós temos no mercado? Existem os adoçantes calóricos, que nesse caso não são os melhores para o paciente diabético, e existem aqueles que não têm caloria, que são os melhores para o paciente diabético. Então, respondendo à tua pergunta, estévia e talmatatina são os melhores adoçantes para qualquer indivíduo. Calma, estévia e talmatatina. Talmatatina não é tão popular, é mais difícil de ser encontrado, mas é um adoçante natural também. Hoje em dia se popularizou muito o xilitol, né? Também xilitol, eritritol, malitol, enfim. São as classes dos adoçantes que possuem calorias, mas que uma caloria inferior e muito do carboidrato não é digerido. Pessoal, então vamos gravar aqui o Stevia, sem nenhum tipo de... Vamos gravar, porque é o mais fácil de gravar que a doutora está indicando. O Stevia, ele é facilmente encontrado, assim, nos supermercados, dá para encontrar, e aí qual é o percentual, a quantidade de gotas que devem ser colocadas, né, por um copo normal, por exemplo, uma xícara de café ou um copo de suco, qual seria a quantidade ideal para ser colocada? Em torno de 5 gotas já seria suficiente. Tem um adoçante stevia que ele é em pó. Eu não vou falar a marca aqui, mas ele é muito bem aceito. Assim, os pacientes gostam muito. Inclusive usam com criança, adolescente. Se não disser que está usando adoçante, eles não percebem. Né? Que ele é um adoçante em pó, vem num potinho com tampa verde. É diferente daquele em gotas. O em gotas ele tem uma certa... não é muito aceito, né? Os pacientes não gostam de usar, eles já chegam no consultório, não me mande usar stevia que eu não tolero aquele adoçante. Então, Entendi. quando me perguntam, eu já lanço logo essa dica. Mas o que é interessante que a doutora Elma falou, e uma coisa que eu concordo muito, é que a gente deve, aos poucos, ir tentando desmamar, retirar um pouco essa nossa, digamos, essa nossa proximidade com o doce. Tentando comer cada vez menos alimentos doces, na verdade, para tentar tirar, porque o doce vicia. Então, existe uma capacidade muito grande do nosso sistema nervoso de ele querer sentir uma necessidade cada vez maior de ingerir doce. Então, quanto menos a gente colocar na nossa dieta, não é isso, doutora Elma? Alimentos doces, extremamente doces, inclusive o adoçante, menos você vai ter, na verdade, a necessidade de utilizar esses alimentos. Então, é muito importante e fundamental. Doutora, temos aqui mais perguntas e mais perguntas e mais. O Antônio Júnior,
tá falando que costuma misturar aveia no cuscuz, e assim fica menos farinha de milho, fica bom. Ok, muito bom. Então, você é Esse nutricionista, você tá sabendo tudo já, né? pode usar também a chia, né? No cuscuz, ela fica com aqueles floquinhos, também é interessante fazer uso. Doutora Elma, tem uma pergunta aqui que foi feita antes, e foi feita pelo Telegram. Interessante isso. Vocês têm canal do Telegram? Olha, quem quiser participar do canal do Telegram, vocês podem procurar. Baixem o Telegram, pessoal, o novo WhatsApp. É a coisa mais interessante que tem hoje nesse momento. Então, você que nos ouve, a doutora Elma, as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, esse vídeo vai ficar gravado. Essa live aqui de hoje fica gravada e vai para o nosso canal do YouTube, que é o professor Álvaro Botentuí, Álvaro Bruno Botentuí. Vocês podem depois acessar. Lá tem os 5 episódios prévios desse quadro, Abra os Olhos para o Diabetes. Então, você pode assistir, pausar, voltar e tentar entender as mensagens que foram deixadas pelos outros especialistas. E tem um canal no Telegram também, onde tem mensagens todos os dias pela manhã, uma dica para as pessoas com diabetes, dicas de diversas áreas. Então é muito interessante, convido vocês a participar. Basta baixar no Telegram, colocar no Google Telegram e baixar, e lá você procura Álvaro Bruno Botentuí, que vai ter o nosso canal, tá ok? Aqui nós temos uma pergunta que foi feita pelo Telegram. Então, não pode comer mesmo nenhum tipo de doce, doutora? Nenhum tipo de doce eu não posso comer? De uso frequente, não. Muito esporádico, como eu disse, né? Um evento, um casamento que você vai, né? Pode ser ingerido. Se a gente estiver falando do paciente diabético tipo 1, aí ele tem que fazer a correção da insulina. Quando for consumir um doce, por exemplo, então ele tem que usar a dose adequada lá de insulina para captar essa glicose em excesso que ele vai ingerir. Perfeito. E com relação ao diabetes tipo 2, né, e que não usa insulina, é de mais fácil manejo, né? Ele não vai ter crise de hiperglicemias mais severas, no entanto, a gente deve evitar. Ótimo. Então, evitar ao máximo e sempre, não é isso? Ao máximo que Isso. puder, para que a gente não esteja... Qualquer indivíduo, mesmo que não tenha diabetes, né? Hoje Tá. em dia a recomendação é essa, evitar doces. Todos os indivíduos evitar doces. Doutora, terminando essa, já estou emendando aqui a outra pergunta que foi feita. Como você orienta seus pacientes na consulta? Você orienta a contagem de carboidrato, que o paciente tenha essa capacidade de contar, ou nem todo caso de pacientes com diabetes, você indica a contagem de carboidrato? Como você orienta, assim, no consultório, no seu dia a dia? Como é sua rotina com os pacientes que têm diabetes? Pacientes diabéticos tipo 1, normalmente a gente recomenda a contagem de carboidratos, porque facilita, né? E dependendo do grau de instrução do paciente ou do cuidador do paciente, se for mais jovem, adolescente, criança, então o cuidador tem que ter uma noção básica de matemática, porque é muito simples. São regras de 3 que se utilizam, a leitura e principalmente aqueles que fazem uso da bomba de infusão de insulina, é super prático o uso e dá mais flexibilidade para o paciente. Mas, como eu digo, né, não é para trocar uma banana por um brigadeiro porque está na contagem de carboidrato. Então, tem que ter uma certa maturidade para fazer trocas e boas escolhas alimentares. Já o paciente diabético tipo 2, ele não se beneficia tanto com a contagem de carboidratos. Eu prefiro fazer um planejamento dietético com a contagem total, né, com a distribuição total de carboidratos ao longo do dia. Não necessariamente com a contagem em cada refeição para o paciente. Perfeito, perfeito. Maravilha. Ficou muito claro, sem comentários a mais. Doutora Elma, tem uma coisa que eu faço muito. Eu tomo café sem açúcar, todos os dias, né? Tomo muito café, tá? Para manter ativo e para aumentar a nossa disposição. Eu tomo muito café, mas café mesmo sem açúcar nenhum. Uma coisa que eu descobri em um artigo que eu li. Então, é uma necessidade, mas eu gosto mesmo de café, eu me sinto bem. E eu tomo sem açúcar total. Doutora, tem uma coisa também que é interessante, é que o açúcar, além de poder ser prejudicial para as pessoas com diabetes, claro, ele também, ele age como um quelante da cafeína. Então, ele age diminuindo a absorção da cafeína a nível intestinal. E com isso, as pessoas que esperam, como eu, esperam ter um efeito da cafeína muito mais forte, para que a gente tenha mais disposição, para que o nosso raciocínio melhore, nossa disposição, ele acaba tendo um pouco de prejuízo, pois o açúcar age inibindo, diminuindo a absorção da cafeína, do estimulante, ok? Então é um dado a mais que é interessante. Convido a todos que estão nos assistindo a fazer isso. Consumir Pronto. café sem açúcar, sem leite, café preto. Quem gosta de café, quem for apreciador
vocês vão ver que vai mudar a vida de vocês. O café vai ser transformador, né? Vai ser um bom dia muito mais feliz, muito mais alegre, com o Pronto, café preto, black coffee, sem nada. pronto. Não é E nós muito. teremos. E aqui já ficou a ideia agora, e fica aqui o convite depois para a gente com a doutora Elma, porque eu estou vendo que 40 minutos é pouco, já passou há muito tempo. E aí depois a gente pode marcar um dia de um novo quadro, Abra os Olhos para o Diabetes, com a doutora Elma, falando só sobre café da manhã. O que vocês acham? Café da manhã para as pessoas que têm diabetes. Seria mais interessante, porque é a primeira refeição, é como você vai começar o dia. E tem um estudo, doutora Elma, que é interessante, que mostra o seguinte, que como você começa o seu dia, as 2 horas iniciais do seu dia dizem totalmente como vai ser o seu dia. Então a gente deve começar o dia bem, um dia com coisas boas, com fatos importantes que vão definir todo as próximas 22 horas do dia. É interessante. Então fica nosso compromisso, ó, café preto, doutora Elma, café preto, sem leite, sem açúcar, ok? Todo mundo? Legal. Doutora, tem aqui, ó, a Breila Marcante, nossa paciente, nossa amiga lá do Paraná, perguntando, dizendo que tirou o açúcar do café matinal e hoje não consegue mais tomar com açúcar, já perdeu 7 quilos e só usa estévia. Muito bom, parabéns, doutora Elma já assinou embaixo, já avalizou o estévia, tá ok? Vamos agora aqui para o senhor Napolino. Napolino, meu paciente, meu amigo, tem diabetes também, e é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que realmente é assídua no tratamento do diabetes e consegue manter as taxas sempre a nível adequado, tá bom? Ele está perguntando, e o adoçante sucralose? A senhora recomenda? Recomenda a sucralose ou mesmo o mais adequado é o stevia? O mais adequado é o stevia. Eu não recomendo sucralose, a não ser que seja uma fase de transição. Então, aquele paciente que está consumindo açúcar e ele não tolerou stevia e por isso ele vai continuar com açúcar, não. Então, vamos tentar fazer o uso do sucralose para depois fazer uma evolução para o adoçante natural. Mas a Sociedade Brasileira de endocrinologia, ela não faz nenhuma restrição da sucralose, não, tá? Inclusive a Sociedade Brasileira de Nutrição também não tem nenhum estudo que comprove que seja realmente maléfica. Mas diante a tantos estudos que tentam comprovar isso, né, existe uma linha, uma corrente para o uso de produtos naturais. E eu sou dessa Perfeito. linha. Eu também sou. Eu também sou totalmente natural. Não tomo remédio para nada, Elma. Pra você ter uma ideia, muito boa pergunta, doutor, do senhor Napolino. Muito obrigado pela pergunta, foi muito, muito proveitosa. E eu também sou adepto dessa linha de coisas naturais, né? Então eu não tomo remédio para nada, absolutamente nada. Até dor de cabeça, eu vou dar uma caminhada, eu vou dar uma descansada, tomo uma água, hidratação. Pra você ter uma ideia, doutora Elma, uma das principais causas de dor de cabeça que a gente sente é uma queixa muito comum, né? Que a gente tem. É uma alimentação inadequada, estresse ou desidratação. Então, E eu sono, convido. né? E Débito de sono. sono. E sono também, com certeza. Então, convido você a tentar corrigir exatamente isso. Se você sente dor de cabeça, exatamente isso. Sono, hidratação, alimentação e o estresse. Se conseguir controlar exatamente isso, você vai precisar menos de medicamentos. Eu talvez até nem precise. Como eu, na verdade, e a doutora Emma também tenho certeza que só usa realmente em caso de extrema necessidade. Tá ok? Ana Paulina, muito obrigado pela pergunta. Aqui a JB, João Batista, de Estética, também falou que amou o programa de vocês. Obrigado, que legal. Pode acompanhar aqui no nosso Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube também, e nas redes sociais do Álvaro Bruno Batentuí. E a doutora Elma é uma pessoa que vai sempre acrescentar muito quando vier aqui nesse programa contribuir. Aqui a Breira falando também dos produtos zero de carboidrato e que assim facilita a vida do diabetes. O irmão dela, que é o Guilherme, segue à risca a dieta dele. Por isso tem tido resultado. E está melhorando bastante. Nós temos aqui ó, a sucralose a longo prazo. O que ela pode provocar no organismo? Existe algum efeito deletério, prejudicial, que é a sucralose, aquele adoçante que você falou que já não é mais de primeira linha, pode causar? Então, os estudos de meta-análise não conseguem comprovar nenhum malefício, né? Essa é a verdade. Como eu disse, a gente não gosta que o paciente consuma pela questão de ser um produto artificial, né? Um produto sintético, essa é a palavra. Ele é um produto sintético e, assim, a longo prazo, nós ainda temos poucas respostas, né? Os estudos ainda são inconclusivos. Ótimo, 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 muito bom. Temos uma pergunta aqui agora, doutora Elma, a gente tem que aproveitar, acho que a gente está quase já no fim, faltam 3 minutos para a gente terminar. Doutora,
Mais uma pergunta aqui da Maria Camila. Não param de perguntar, doutora, para você ver como esse assunto é um assunto interessante. De todos os meus amigos entrevistados que participaram aqui, você até agora, muitas perguntas, todo mundo querendo saber um pouco mais. A gente vai ter que marcar um outro horário depois, você vai ter que ver um horário na sua agenda. Eu sei que é muito difícil, mas a gente vai ter que combinar um horário para poder discutir cada vez mais sobre esse assunto. Eu me interesso muito também, estou aprendendo aqui muito com as suas explicações. Então, aqui a pergunta da Maria Camila. Doutora Elma, como faço para baixar o diabetes quando o remédio não faz mais efeito? Uma pergunta interessante. Existe algum tipo de alimentação? Será que é a alimentação que está levando a isso? Como é que a doutora explica isso? Bom, a primeira linha de escolha do tratamento, né, se estiver falando do diabetes tipo 2, a primeira linha de tratamento é a parte não medicamentosa, que seria dieta e atividade física. Se ela seguiu essa linha corretamente, ainda assim não teve o controle do diabetes, teve que fazer uso da metformina, né, e seus produtos aliados aí, antidiabéticos orais, esse é o termo, e mesmo assim não está tendo controle, tem que verificar onde é que está a falha alimentar. É possível que a alimentação ela não esteja sendo bem planejada, porque não é tão difícil assim no DM tipo 2 controlar com dieta, com atividade física e com medicamento. Ótimo. Muito bom mesmo. Aí vai entrar os erros, né? Eu fiz um livro agora, baseado na minha experiência também, em alguns estudos que a gente pesquisou durante o meu mestrado, que eu fiz em diabetes. E aí é um livro bem didático, de 48 folhas, e que foi disponibilizado para que as pessoas pudessem ler um pouco mais e aprender sobre que tipo de erros, exatamente sobre os equívocos, os erros que as pessoas estão cometendo, podem estar cometendo consigo mesmas para evitar para contribuir para que o diabetes estivesse de modo descompensado. Então, esse livro está disponibilizado, já tem mais de 1000 downloads, as pessoas têm me mandado algumas mensagens aqui nas redes sociais, e eu tenho disponibilizado o link, né, para que as pessoas possam baixar. Se vocês quiserem, vocês podem me mandar o link aqui no inbox, aqui no Instagram ou no Facebook, para que eu possa mandar o link para que vocês baixem e leiam. E depois me deem o feedback de vocês. São 11 erros que a gente conseguiu mapear, cruciais, e um deles é o pilar da alimentação. Então é fundamental, gente, é fundamental. Você é totalmente o que você come. Totalmente o que você come. Olha para a pessoa, você é o que você come. Você vê o que você come. Então é importante isso, que a nossa visão também está relacionada com tudo isso. E o diabetes, gente, para vocês terem uma ideia, é uma coisa silenciosa. Então, quantas vezes eu não ouço dentro do consultório pelos meus pacientes, doutora Elma, as pessoas dizendo assim, olha, doutor, mas eu não sinto nada. Mas aí é que tá. Não é para sentir nada. Essa é a questão. A gente deve prevenir. A gente deve fazer um exame. Essa semana eu postei um vídeo aqui no Instagram de uma reportagem que eu dei na Rádio de Pinheiro, a rádio da editora Baixada Maranhense aqui do nosso estado. E aí eu falei exatamente isso. Que a gente cria esse hábito, como eu tenho esse hábito, de no dia do meu aniversário, eu me presenteio com um check-up. Então eu faço um exame de sangue, eu faço uma rotina de exames para me autopresentear no meu aniversário, para não esquecer a data, para que eu possa me prevenir de outras doenças. Por exemplo, de glaucoma, medir a pressão do olho, de fazer exame de diabetes, de doenças silenciosas, que elas só se manifestarão quando já estão em estágio avançado. Então fica aqui uma dica, é uma recomendação minha, até como médico, como amigo, como pessoa, que você se presenteie. Escolha uma data, pode ser seu aniversário, pode ser alguma outra data marcante para você, mas que você assuma esse compromisso de que você faça um exame, faça um check-up. No nosso caso, da nossa área de oftalmologia para o diabetes, esse exame chama-se exame de fundo de olho. Lembrando que o exame de óculos não detecta o diabetes na visão. É só um exame para trocar o óculos. Agora, o exame do fundo de olho é fundamental. No caso da nutrição, seria importante que você um dia parasse, tirasse uma foto de todos os seus pratos. Assim, tirasse a foto do seu café da manhã, tirasse a foto do seu almoço, tirasse a foto do que você comeu o dia todo. Fotografe, registre cada porção de comida que você fez uso naquele dia. E à noite você olha, né, para você saber exatamente o que você comeu ao longo do dia. Então, às vezes, a gente quer perder peso, quer emagrecer e não consegue saber como. Por que eu não estou conseguindo emagrecer? Por que será que eu não estou conseguindo controlar o diabetes? Então, você vai olhar, você vai ver exatamente o que você comeu e tentar corrigir em cima daquilo que você constatou que está fazendo uso. Fica aqui uma dica minha. Excelente.
Doutora, temos aqui mais perguntas e agradecimentos aqui para a gente fazer. Tem a Clédia, né, que é uma paciente nossa de Tutóia também, a pessoa de Tutóia. Está aqui, Tutóia é um lugar lindo, né? Não sei se você conhece, um lugar fantástico aqui do Maranhão, com praias lindas, dizendo que você arrasa, né? Arrasam, e assim estão ajudando as pessoas a viver com melhor saúde e com bem-estar visual. E muito bom mesmo, muito bom, adorei. Tem a Bela também perguntando mais algumas coisas, tem a Fernanda aqui também, ó, perguntando mais coisas. E boa noite, os assuntos são interessantes para a promoção de saúde, obrigada. Vou compartilhar com a família e com os amigos. Compartilhe, e é um prazer muito grande estar sempre presente com vocês, tá ok? Tem a Iris também, que é a Ivana, que está lá em Brasília, eles estão de parabéns, excelente quadro, dúvidas comuns e grande parte dos pacientes até agora, e até mesmo os profissionais. Então tem muitos profissionais e pacientes também aqui participando dessa live nesse momento. Doutora Elma, para finalizar, tem mais algumas perguntas aqui. Qual intervalo comer? Uma pergunta também que foi feita pelo WhatsApp. Para finalizar, a última pergunta de hoje que nós temos é: doutor, em qual intervalo comer? Comer de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Qual é o melhor intervalo que a doutora Elma Veloso, nutricionista, especialista em diabetes, recomenda para as pessoas que têm diabetes tipo 1, tipo 2 ou gestacional possa se alimentar? Bom, pacientes com diabetes tipo 1 e gestacional, nós não gostamos, né? Porque os estudos mostram que não são eficazes ficar bastante tempo sem se alimentar. O máximo de 3 horas de intervalo seria adequado para evitar compulsão e hipoglicemia também. Para o paciente diabético tipo 2, nós podemos deixar um pouco mais flexível de acordo com a individualidade. Tem pacientes que têm dificuldade em fazer refeições a cada 3 horas, porque de repente estão executivos ou tem uma cirurgia, como o doutor Álvaro, e vai ficar horas em trabalho que não conseguem parar para fazer um lanche. Então, não é obrigado parar um trabalho extenuante e tal para fazer uma refeição se não está sentindo fome, certo? Mas é preciso ter um certo cuidado para evitar aquela fome de rebote. Então, o paciente às vezes fica fazendo muita restrição. Tem até uma pergunta aí na sequência da doutora Raiza sobre o jejum intermitente. Algumas pessoas se beneficiam do jejum porque não têm compulsão alimentar, mas muitos pacientes acabam tendo compulsão pós-jejum. Então, fica completamente ineficaz o uso do jejum ou de restrições. Perfeito, perfeito, então. Maravilha, doutora Elma. Eu acho que foi muito bom, muito proveitoso mesmo. Aqui tivemos aqui uma audiência muito boa e realmente pessoas muito interessadas e que realmente estão envolvidas e com muita vontade de aprender um pouco mais sobre esse assunto. Afinal, é uma coisa que, ó, vamos entender, cada pessoa se alimenta de um jeito, cada pessoa gosta de um tipo de alimento, mas todas têm em comum diabetes. Então, as pessoas que têm diabetes, nós temos um ponto em comum, que é essa doença, que deve deixar de ser estigmatizada e deve ser encarada como uma coisa natural e uma coisa que dá para ser superada. Então é isso que eu prego para os meus pacientes antes de começar qualquer tipo de conversa. É dizer que o diabetes pode ser superado. Dá para a gente possa se adaptar da melhor maneira possível e que a gente possa ter uma vida absolutamente normal, normal mesmo, tá? Então, esses momentos aqui são fundamentais. Eu agradeço muito à doutora Elma Veloso, que é nutricionista, que tem uma experiência muito grande em pessoas, em pacientes com diabetes. E eu queria que ela deixasse aqui as considerações dela finais, que superou totalmente aqui o nosso tempo da live, já tem mais de 50 minutos e as perguntas não param de chegar. Doutora Elma, muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite e te convido a participar de outras oportunidades aqui do nosso quadro Abra os Olhos para o Diabetes. Deixe sua mensagem a todos, que eles querem ouvir o que você tem a dizer. Bom, eu que agradeço, doutor Álvaro. Foi bem legal, bem produtivo mesmo a live. Acho que conseguiu responder as perguntas aí dos espectadores. Obrigada a todos que pararam aí esses 50 minutos para nos assistir, fazer suas perguntas. Foi muito importante, né, Álvaro? Senão não teríamos essa audiência, não teríamos a mesma disponibilidade em outros momentos. Então, foi bastante válido. Tenho disponibilidade para falar de outros assuntos, né? Se quiserem marcar aí, vamos marcar para falar de outros assuntos. Tem o diabético atleta, tem o paciente, se for falar só do diabetes tipo 1, só contagem de carboidrato, paciente com diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Então, temos muito o que falar aí, né? Tendo espectadores disponíveis a nos assistir, temos muito o que falar. Muito obrigada mesmo pelo convite. E é Obrigado, isso. doutora Elma. Só deixar uma mensagem final. Deixa. O excesso
restrições alimentares não são benéficas, a gente tem visto isso, histórias recorrentes no consultório de pacientes que fizeram dietas bastante restritivas e hoje estão em um quadro pior do que quando iniciaram as restrições. E alguns pacientes até adquiriram compulsão alimentar, né? Então, isso não é de forma nenhuma benéfica para o paciente. E é Então, isso. sem restrições, pessoal, sem restrições absurdas, sem dietas milagrosas, é apenas uma mudança, ó, de mindset, uma mudança de cabeça, uma mudança de informação. E é isso que a doutora Elma informou aqui e ainda vai informar muito mais. Ela está à disposição, eu também estou à disposição para a parte de oftalmológica, a doutora Elma para a parte alimentar. Muito obrigado a todos, agradeço, e esse vídeo aqui estará disponível por 24 horas aqui mesmo no nosso canal do Instagram, e será depois disponibilizado no nosso canal do YouTube. Relembro, quem quiser participar do canal do Telegram, que é o novo WhatsApp, o WhatsApp melhorado, que a tendência hoje em dia é o Telegram, que você baixe, já instale esse aplicativo no seu celular e que procure o professor Álvaro Bruno Botentuí. Lá, todo dia pela manhã, tem informações dos mais diversos estudos sobre diabetes, das novidades, e que você vai ficar por dentro em primeira mão. Tá ok? Um grande abraço a todos. Doutora Elma, mais uma vez obrigado e até a próxima. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.